Vamos então, irmãos, ouvir a palavra deste Cristo, que é a luz do mundo. Lá no Evangelho de João, então, continuando nosso estudo nessas reuniões de quinta-feira, o nosso estudo no milagre da ressurreição de Lázaro, que nos é narrado nesse capítulo 11. É um capítulo, como eu disse, é um capítulo grande, por isso que a gente tem dividido esse estudo, porque ele tem 46 versículos, a ressurreição de Lázaro. O capítulo tem 57, mas o nosso texto, né, o nosso trecho de exposição vai até o 46. Então é um texto relativamente grande, né? Então vamos lá, então, para agora a parte em que Jesus chega a Betânia, e logo depois, como vimos na última quinta-feira que nós estudamos esse texto, nós vimos ali Marta sendo chamada e falando com Cristo, e agora nós veremos o encontro dele com Maria. Então, veja aí a partir do versículo 28 de João até o versículo 37, é o nosso trecho de hoje, tá bom? De 28 do Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 28 até o 37. Então, só recapitulando, vocês se lembram que Jesus foi avisado da enfermidade de Lázaro, e quando ele foi avisado disso, ele estava na Transjordânia, ele estava do outro lado do Jordão, né? E ele se demora daquele lado 2 dias depois de saber que Lázaro estava doente. Lembre-se que no dia, segundo as contas que nós percebemos aqui no texto, no dia em que Jesus foi avisado, Lázaro morreu. Então, enquanto Jesus era avisado, Lázaro morria. E então Jesus se demora, mesmo sabendo disso, tanto que vocês se lembram que quando Jesus decide ir, ele diz assim, Lázaro morreu, mas nós vamos ter com ele, eu vou para acordá-lo. Que é a ideia de ressuscitar, né? Então Jesus sabia muito bem, estava sob o controle dele. Tanto que ele esperou Lázaro morrer para ir, para que aquela morte redundasse em glória de Deus. Lembra que ele disse para os discípulos, né? Essa morte, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, você vê que Jesus estava sob o controle. Ele espera mesmo que Lázaro morra para ele ir, para que a glória de Deus seja conhecida na ressurreição de Lázaro através do poder de Cristo. E aí então Jesus vai, e vocês lembram quando ele está chegando em Betânia, Maria, uma das irmãs de Lázaro, né, eram duas, Marta e Maria. Marta então, não Maria, mas Marta primeiramente se adianta e vai ter com Jesus e tem uma conversa com ele que nós vimos no último estudo nosso, em que Marta diz, olha, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus Cristo diz, teu irmão há de ressurgir. Aí ela responde, eu sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição dos mortos. Aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. É poderosíssima, né? A palavra de Cristo, quem ele é. Ele diz, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É bendito isso demais, né? Ele diz, eu sou a ressurreição. Né? A ressurreição não é um dia. A ressurreição é uma pessoa. É por isso que quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna agora. Não vai ter naquele dia. Porque a ressurreição não é um dia. É uma pessoa. Então, se você entregou a vida à pessoa de Cristo, você tem a vida eterna. Porque você tem Cristo. E quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Então, a importância da pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo é uma pessoa. Não é uma denominação. É mais do que uma estrutura. É uma pessoa. A vida eterna é uma pessoa. A pessoa do Deus homem, Jesus Cristo. Então, é por isso que é muito importante entender isso. É por isso que o que vai definir o seu destino, se o reino de Deus ou o seu inferno, é o seu relacionamento com a pessoa de Cristo, é com Ele. É mais do que você vir à igreja, embora, obviamente, o relacionamento de Cristo envolva vir à igreja, fazer parte do corpo dele que é a igreja. Mas não é só vir à igreja. É necessário ter um relacionamento com a pessoa de Cristo. Um relacionamento diário. Um relacionamento de todo instante. Não só de domingo, mas um relacionamento de cada instante. Amando, descansando, confiando, obedecendo a Cristo Jesus. Então, Ele é a vida eterna. A pessoa de Cristo.
Então é por isso que você deve amá-lo, obedecê-lo, crer nele, descansar nele, acima de todas as coisas. Isto é a verdadeira religião. A verdadeira religião é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ok? Então ele é a ressurreição e a vida. E aí então, a conversa com Marta termina por aquela hora. Não há mais nada que falar com Marta naquele momento. E aí o texto continua então, a partir do versículo de número 28, que diz assim, versículo 28. Tendo dito isto, ou seja, tendo dito Jesus a Marta, melhor, o que disse, retirou-se Marta, que disse a Jesus, né? Versículo 27, né? É a resposta de Marta a Jesus. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Pronto. Tendo dito isto, Marta retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, ou seja, em Betânia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Meus irmãos, nós já oramos, né, para que Deus nos abençoe no estudo da palavra dele, nessa reunião de estudo bíblico. Então nós passamos aqui a esse ponto em que Marta disse a Jesus o que ela desejava dizer por hora, e ouviu de Jesus por hora o que tinha que ouvir. E ela agora vai até Maria, sua irmã, para dizê-la que Jesus quer falar com ela, quer vê-la. Então olha o versículo 28. Tendo dito isto, Marta a Jesus, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. O que Marta desejava aqui? Nos parece que era permitir que a sua irmã Maria tivesse um encontro em particular com o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que ela teve. Então ela procurou de maneira particular, reservada, chamar. Lembra que o local, a casa, estava cheia de pessoas. Muitos judeus haviam vindo de Jerusalém para prestar as condolências à família por causa da morte de Lázaro. Então a ideia aqui é que Marta procurava dar à irmã Maria a mesma privacidade com Jesus do que ela tivera antes. Então por isso que diz que ela foi em particular a Maria e disse, olha, o Senhor chegou e está te chamando. Ou aqui, né, o mestre chegou e está te chamando. O mestre era a forma ordinária que os discípulos se referiam a Jesus antes de sua ressurreição. É interessante que antes da ressurreição de Jesus, os discípulos o chamavam de mestre. Após a ressurreição, ele será chamado pelo título que nós o chamamos, de maneira muito merecida, Senhor. É o Kyrios. Né, a palavra grega para isso, Kyrios. E Senhor aqui não é um tratamento respeitoso como a gente chama os mais idosos, né? Ou deveríamos chamar, né? O Senhor ou a Senhora, assim, o trato com os mais velhos, deveria ser esse. Tem se perdido isso, mas deveria ser esse. Senhor, Senhora. Isso aqui não, aqui o Senhor Jesus não é um trato de respeito apenas. O Senhor Jesus, o Kyrios, é um covalente ou faz paralelo com o soberano Yahvé do Antigo Testamento. O Senhor Kyrios, Jesus, é o Senhor de tudo. É o Senhor que reina sobre tudo. Depois de sua ressurreição, ele foi designado como esse Senhor. Romanos vai dizer isso. Paulo em Romanos. A gente vai começar, se Deus quiser, né? Romanos no domingo agora. Capítulo 1, à noite, se Deus permitir. E Paulo vai dizer isso. Ele foi designado pela ressurreição dos mortos
Filho de Deus com todo o poder. Então, quando Jesus vence a morte, ele se torna Senhor de tudo, porque ele venceu o pior dos inimigos, o mais duro, que nenhum homem pode vencer. Ele venceu. Então agora ele é feito Senhor. Ele é designado Senhor. Ele é apontado. Ele é marcado como Senhor de tudo. Então daí nós falamos Senhor Jesus. Quando nós proclamamos Senhor Jesus, nós estamos dizendo, ou pelo menos deveríamos estar dizendo, conscientemente, de que a ele pertence todas as coisas. Todas as coisas que nós vemos e as que nós não vemos pertencem a ele, estão sob o domínio dele, de Jesus de Nazaré, que foi designado após a ressurreição por Deus como o Senhor de todas as coisas. Então esse título, esse tratamento vai mudar, esse tratamento mestre vai mudar depois da ressurreição. É claro que ele continua sendo o mestre por excelência, só que ele é muito mais, infinitamente mais do que apenas um mestre. Ele é Senhor de tudo. Mas isso será designado após a ressurreição. Mas então aqui ela chama de mestre. Ela se refere a Jesus como mestre. O mestre chegou e te chama. E olha aí, versículo 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. É interessante que talvez Maria fosse... A impressão que nós temos da personalidade de Maria é que ela é alguém mais pacata, né? Mais passiva para algumas coisas, mas não para a comunhão com Cristo. Para a comunhão com Cristo, Maria está sempre pronta. Você se lembra quando Jesus esteve na casa das duas irmãs? Marta estava agitada, né? E Maria aos pés de Jesus, aprendendo dele. E ela escolheu a parte certa, né? Jesus disse. Ela escolheu a boa parte e não será tirado dela essa parte. E agora ela está lá, talvez, reflexiva, pensativa, num canto ali. Mas quando ela ouve da irmã Marta que Jesus chegou e ele a está chamando, ela depressa. Ela se dispõe. Então veja que ela é uma crente. Ela pode ter personalidade mais pacata, mais reservada, mas com relação a Jesus, ela é pronta, ela é ativa. Então o mestre se chama, ela levantou-se de João depressa, para ter com ele. E foi ter com ele. Versículo 30. Pois Jesus não havia, João informa, não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Agora veja o versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Então os judeus, eles não sabiam que Maria estava atendendo, porque lembra que Marta foi ter em particular com ela, falou, por assim dizer, aos pés do ouvido, né? Olha, o mestre chegou e está te chamando. Então, era para ter um encontro, né? Possivelmente, para ter um encontro privado com Jesus, mas não deu certo. A coisa não saiu como planejada por Marta, porque os judeus viram que ela levantou, que Maria levantou para ir depressa e acharam que ela estava indo ao túmulo e a seguiram. Então, aquele encontro em privado já não aconteceria mais, porque os judeus foram juntos. Tá? Agora, meus irmãos, há uma aplicação aqui, importante. Aqui nesse texto nós aprendemos, e nós veremos como, a seguinte lição espiritual, que fazer o bem nos trará bênçãos. Todas as vezes que nós nos dispusermos a fazer o que é certo, nós seremos abençoados. Então guarde isso. Toda vez que você se dispuser, se esforçar por fazer o bem, e lembre-se que bem é aquilo que Deus chama de bem, que Deus estabelece como bem, tá? Então entenda bem aqui, o que é bom é o que Deus diz ser bom. Não é o que eu acho, certo? É o que Deus diz. Toda vez que você fizer o que é bom, Deus lhe abençoará. Toda vez que você se esforçar a fazer o que é bom, Deus te abençoará. Agora veja, toda vez que você se forçar, e a palavra é essa mesmo, se forçar a fazer o que é bom, e a ideia aqui é mesmo não querendo, que você se força a fazer, Deus te abençoará. Ok? Deus não te abençoará só quando você estiver com vontade de fazer o bem e você o realizar. Deus te abençoará mesmo que você não esteja com vontade de fazer, mas se esforce para fazer, você terá mesmo assim bênção. Então o ponto é, toda vez que você por um motivo ou outro fizer o bem, Deus te abençoará. Deus, ele pode atribuir grandes bênçãos aos atos de bondade e simpatia. O ponto aqui é o seguinte, aqueles judeus, eles foram à casa de Marta e Maria
Mas eles não foram para ver Jesus. Muitos deles, se não a maioria, nem sabia que Jesus iria ali. Tanto que eles estão se levantando aqui para acompanhar a Maria porque acham que ela vai ao túmulo chorar o irmão. Eles não estão sabendo de Jesus. Só que por estarem ali, consolando as irmãs, fazendo o bem, o que se deve fazer, eles serão abençoados. Eles verão o milagre poderosíssimo de Cristo. Porque eles se dispuseram a fazer o que tinham que fazer. Que era estar ali consolando os enlutados. E se é verdade que eles serão abençoados, se não todos, muitos, através do versículo 45. Olha o que acontece após o milagre. Versículo 45, alguém lê, por favor. Então veja, muitos, pois, dentre os judeus que tinham ido, veja, eles não foram, Débora, a princípio, Débora, ir ver Jesus, Isabel, mas eles foram para visitar Maria e Marta, para consolá-las. Eles, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, veja, olha o que o teólogo disse. Abre aspas. Olha que maravilha isso aqui, Heloísa querida. Quão aparentemente insignificantes são as circunstâncias das quais, às vezes, a vida eterna parece depender. Vou repetir. Quão aparentemente insignificantes são as circunstâncias das quais, às vezes, a vida eterna parece depender. O que o teólogo quer dizer? Fecha aspas. O que ele quer dizer? Quer dizer que aqueles homens não esperavam, os judeus, muitos deles, não esperavam receber a vida eterna ali, naquele dia, mas receberam. Por quê? Simplesmente porque eles foram consolar uma enlutada. Eles não esperavam que isso ia ser a oportunidade que Deus usaria para livrá-los do inferno eternamente. Então, na prática, você está aqui quinta-feira, certo? E você veio, e talvez eu e você tenhamos vindo, assim, imaginando que talvez nada muito importante aconteça hoje, numa quinta-feira, no estudo bíblico. Talvez você não estivesse nem com muita vontade de vir. Talvez você veio forçado. E eu não digo que isso de todo é ruim. Eu acho que quando nós não temos vontade de fazer o bem, nós devemos fazer assim mesmo. Aliás, não sou eu que acho. A Bíblia diz. Lembra da parábola que Jesus contou aos judeus, quando ele disse assim, tinha um pai, tinha 2 filhos em casa. Disse a um dos filhos, filho, vai trabalhar para mim. O filho disse, eu vou. Mas não foi. O outro filho recebeu a mesma ordem, vá trabalhar para mim no campo. Ele disse, não vou. Mas arrependido, foi. Aí Jesus diz, qual dos filhos fez a vontade do pai? Aí os judeus respondem, o que disse que não ia, e foi. Aí Jesus diz, vocês vão e façam mesmo. Jesus, lembra do que lá no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 15? Quando Saul desobedeceu a ordem de Deus de exterminar os amalequitas, poupando o melhor do gado deles. Aí o Saul tenta desculpar a atitude dele errada e pecaminosa, dizendo que poupou do gado para oferecer e sacrificar o Senhor. O que o Senhor responde por meio do profeta? Quem lembra? Antes, melhor é obedecer do que sacrificar. Deus quer que se obedeça. Às vezes você não tem muita vontade, mas obedeça. Porque Deus vai te abençoar, você obedecendo, e começará a te dar vontade de obedecer. Veja, se em algumas coisas da nossa vida, que nós não tínhamos hábitos antes, nós hoje temos e amamos coisas que antes nós não amávamos. Pense em comida, por exemplo. Veja que eu estou descendo bem o nível aqui de comparação, né? Porque eu estou falando da coisa bem superficial, mas é uma ideia para levar ao exponente, assim, digamos, maior do que o exemplo. Pense em comida. Você não gostava de algo, mas você se deu ao hábito de fazer, hoje você gosta de certa comida que antes você não gostava. Só do hábito, você aprendeu a se deliciar nisso. Agora imagine o poder que Deus fez, ou que Deus melhor tem, para lhe dar prazer na obediência que antes você não tinha. Uma vez que você tem se dado a isso, a obedecer. E essas coisas acontecem mesmo. Se você é um crente fiel, e eu espero que você o seja,
você pode testemunhar disso na sua vida. E hoje você tem muito mais prazer nas coisas de Deus do que você tinha antes. Eu posso dizer isso, pela graça de Deus. E, ao mesmo tempo, confesso a minha fraqueza anterior. É que eu fui criado na casa de um pastor. Mas hoje eu olho para mim e falo como Paulo. Eu estou longe de ser quem eu deveria. Muito longe. Mas eu olho para trás e falo, graças a Deus. Eu não sou aquele Paulo lá do passado. Então veja, Deus faz isso. Deus vai dando prazer a cada um de nós à medida que nós nos damos a Ele. Então veja, toda vez que você se der ao que é bom, você será abençoado. Então faça a vontade de Deus e Deus te abençoará. Estes homens não esperavam, muitos deles, crerem em Jesus Cristo naquele dia. Mas Deus os abençoou com fé verdadeira. Porque eles estavam lá fazendo o que é certo. Com relação a visitar os enlutados, olha o que diz Salomão. E nós deveremos ouvir, né? O homem a que Deus deu sabedoria. Ele diz assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela onde há luto, você vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração, que pensem nisso. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Eclesiastes 7, 2 e 4. Legal essa parte final, né? O coração do sábio está na casa onde há luto. Por quê? Porque o sábio, obviamente, pela graça de Deus, é sensível a esse momento. Ele fala, não, eu tenho que ir lá consolar aquela pessoa. Eu tenho que fazer o bem àquela pessoa, eu poderia ficar em casa, eu poderia ir passear, mas aquela pessoa está enlutada, aquela pessoa está sofrendo, eu tenho que estar lá com ela. Isso é sabedoria, de fato. Isso é sabedoria e graça, é misericórdia. Então, o coração do sábio, da pessoa que sabe avaliar o momento e tomar a atitude correta, ele está na casa do luto. Ele vai fazer questão de estar lá do que estar numa casa onde há festa e banquete. Eu já falei disso, né? Irmãos, entendam. É preocupante de várias maneiras quando pessoas têm indisposição de frequentar velórios. Não gostam de velório. É preocupante de várias formas. Ok? Eu não sei se vocês já perceberam que isso tem crescido. Pessoas que falam assim, eu não gosto. Eu não vou. É preocupante, porque a Bíblia diz que o sábio, o coração dele está lá, na casa do luto. E é Deus falando isso. E nós imaginamos que Deus sabe o que fala e o que ele fala é bom. E você vê cada vez mais pessoas, não gosto. Tem alguma coisa errada. É medo da morte? Pode ser. É medo de encará-la? É medo de pensar nela? Não adianta. Se Cristo não voltar antes, a morte vai chegar para mim e para você. E vai chegar aos nossos também. Ok? Então veja, há sabedoria nessas coisas. E quando nós nos damos a elas, à luz da Bíblia, nós somos abençoados. Nós ficamos mais maduros, nós ficamos mais fortes. Por exemplo, imagine, você filho, provavelmente, se as coisas andarem de maneira ordinária, você vai visitar seus pais no hospital. Seus pais um dia estarão lá no hospital e próximos lá da morte, da chamada de Deus. E se você não lida bem com isso, como é que você vai dar consolo para os seus pais? Como é que você estará com eles? Com os seus filhos, quando eles saberem ou souberem melhor que os avós faleceram. Se você não lida com essas coisas. Então, quantas bênçãos nós podemos ter e Deus nos dará quando nós fazemos o que é certo? Quando nós nos damos, mesmo que a gente não tenha vontade ainda, peçamos a Deus a graça de fazer depois que Ele nos dê esta vontade. Então, isso aqui é muito precioso. Isso aqui nos ensina certamente. Vamos lá, então. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, a abordagem de Maria ao Senhor Jesus Cristo é bem mais emocional do que da sua irmã Marta, né? Por que é mais emocional? Porque ela se joga aos pés dele. E Marta não faz isso. Não quer dizer que Marta não é piedosa. Estou dizendo que Maria parece ser mais emocional, sentir mais do que Marta.
E aqui diz então que ela se lançou aos pés dele, mas as palavras são as mesmas de Marta. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. As duas palavras, Micael e Silvia e Heloíse, as duas palavras, tanto de Marta quanto Maria, nos mostram muito da nossa fé também, que nós às vezes podemos de fato ter. É uma fé que mistura certeza e dúvida. E na nossa fraqueza, e veja, não quer dizer que tenha que ser assim a nossa fé, ok? Cada vez mais peçamos a Deus que tenhamos uma fé madura. Mas Diácono João e Presbítero Marcelo, muitas vezes nossa fé é assim, ela crê, mas ao mesmo tempo duvida. E aqui a gente vê muito essa mescla aqui nas duas irmãs, quando elas dizem assim, Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que há fé aqui. Porque a fé de que o Senhor estivesse lá, ele faria alguma coisa. Então há fé em Jesus. Ao mesmo tempo, há uma fé que é limitada, uma fé que é imatura, é uma fé que crê que agora o Senhor Jesus não pode fazer nada, porque já aconteceu a morte do irmão. Então veja, é fé, mas não é madura ainda. Então não se desespere, e aqui vem uma coisa muito importante, não se desespere quando os seu filho, seu marido, sua esposa, não tiveram uma fé ainda madura. Não se desespere. Porque a fé, ainda que pequena, é fé. Por que duvidaste? Disse Jesus a Pedro, homem de pequena fé, e o salvou. Porque a fé nunca deixará de ter a resposta de Cristo. Então, mesmo que pequena, salvação. Então, não se desespere. Eu estava lendo agora a introdução de um livro que eu tirei a parte primeira da introdução, a parte dela, para colocar no nosso boletim de domingo agora, sobre criação de filhos, né, pais. E o autor, ele diz que às vezes os pais se desesperam com relação a filhos, porque eles estabelecem um padrão para os filhos, sem levar em conta o que a Bíblia diz, o que Deus diz sobre a natureza dos filhos, que é a mesma dos pais. Então os pais têm expectativas sobre os filhos, expectativas demasiadamente grandes. E quando os filhos começam a mostrar certa dificuldade, que é própria de pecadores, mesmo que redimidos, os pais já parece que não sabem mais o que fazer. Parece que estão perdendo os filhos. Mas a Bíblia diz que essa é uma coisa que acontece mesmo. Que os filhos são pecadores, como os pais também eram. Pense em você quando era da idade do seu filho. Você entendia tudo? Você não pecava. Você não se aborrecia, nem se emburrava. Ok? Então veja, num certo aspecto, tudo caminha ordinariamente, de certo aspecto. Isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Isso quer dizer que, embora Deus esteja trabalhando, essas coisas estão envolvidas. E que não há motivo em Cristo de se desesperar. Eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu só não dou tanto agora porque eu já não estou com eles. Se eu tivesse, eu daria ainda um pouco. Mas eu dei trabalho para os meus pais. Mas meus pais não esperavam de mim, graças a Deus, o tanto quanto esperavam de Cristo. E esse é o segredo. Espere de Cristo, não dos seus filhos. Espere de Cristo e em Cristo. Ele vai guardá-los. Ele vai transformá-los. Ele vai abençoá-los. Ele vai estabelecê-los. É Cristo que faz. Então, esse é um ponto maravilhoso de se entender. Então, veja, está falando da questão de fé, né, e da nossa natureza, que ainda não é perfeita. Então nós cremos, mas com falhas. Isso não quer dizer que está bom. A gente tem que sempre crescer em fé, mas também não quer dizer que está tudo perdido. Esse é o ponto. Tá? Não quer dizer que está bom. Ah, eu tenho uma fé mais ou menos, mas tá bom. Os homens da Bíblia também tinham. Não. A história está lá para você não fazer o mesmo. Para você procurar em Cristo ter uma fé mais madura do que os homens da Bíblia, quando eles falharam. Mas ao mesmo tempo está lá para te consolar e me consolar. Que homens crentes também tinham falhas na sua fé, fraquezas.
Então é legal que a Bíblia nos consola assim. E mesmo assim esses homens foram instrumentos na mão de Deus. Eu coloquei uma frase do Spurgeon aqui, quando Maria diz que se o Senhor estivesse aqui, a ideia do se, né? E Maria está sofrendo por causa do se, né? Se o Senhor estivesse aqui. Aí Spurgeon diz assim sobre isso. Olha que legal. Talvez as dores mais amargas que os homens conhecem não venham de fatos, mas de coisas que poderiam ter sido, como eles imaginam. Isto é, eles cavam poços de suposições e bebem as águas salobras do arrependimento. Legal, né? A maioria dos sofrimentos dos homens não vem de fatos, não é de coisas ruins que acontecem ou que aconteceram. Vem de suposições. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse tomado essa decisão. Se acontecesse isso. E aí é um eterno luto, um eterno sofrimento do cis. Então o Spurgeon diz aqui legal, né? Ele é bem poético, ele diz assim, os homens cavam poços de suposições e bebem de suas águas salobras. Ele bebendo aquele poço. Nada daquilo aconteceu e muitas das coisas que aconteceram não tem mais importância nenhuma, porque Cristo já resolveu. E a gente fica voltando a essas coisas. Sempre. A nossa vida nunca anda por coisas que nem mesmo aconteceram, mas nós achamos, na nossa pequenez, que se acontecessem seriam melhores do que as coisas que realmente têm acontecido. Ninguém conhece o si. A gente falou isso domingo, né, de manhã, na aula da Providência. Ninguém conhece o si senão Deus. Não adianta você ficar falando assim, se tivesse acontecido isso. Se eu tivesse tomado essa escolha. Você não sabe. E você deve saber, o que é certo, é que o caminho pelo qual Deus te guia é o melhor. E Ele sabe o que faz. Não há melhor caminho do que aquele no qual Deus está te guiando agora. Se você tem crido no Filho de Deus. Se você tem crido no Filho de Deus, você está no lugar em que você deve estar. Mesmo com o sofrimento que você passa, as provações que aparecem, as circunstâncias que se apresentam, mesmo tudo isso. Você está exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja para o seu bem. E Deus sabe o que faz. Então sofra menos, bem menos pelos cis. E concentre-se no dia e nos desafios que Ele traz, desafios reais. E confie na graça de Deus para resolvê-los e no poder de Deus. Bom, quando Maria chegou então aos pés de Jesus, ela lamenta, é um misto de fé ali, lamento, né? Se Jesus estivesse ali, ele poderia ter feito algo. E tem as pessoas que estão chorando aí, olha o versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Segundo a tradição judaica, eu já falei desse livro, da tradição oral, né, o Mishnah. Os judeus têm um livro chamado Mishnah, que é a tradição oral dos judeus, que foi compilada, né, digamos assim, né, registrada nesse livro. Esse livro, Mishnah, é um livro que é muito respeitado pelos judeus, né, que são ali as tradições dos judeus, dos mestres, judeus que vão passando ali séculos e séculos, né, e são conservados, certo? Esses pensamentos e esses princípios. E entre esses princípios, no Mishnah, nesse livro, há um princípio que o funerário judaico deveria constar, ou se esperava que constasse, pelo menos, de 2 flautistas e uma mulher pranteadora profissional. E que uma família, mesmo pobre, tivesse condição de, pelo menos, no seu... Eu sempre que falo disso, eu acho engraçado, né? Mesmo a família pobre teria que ter condições, segundo o costume do Mishnah, ou seja, era exigido isso, pelo menos isso, o mínimo que se esperava, era que tivesse 2 flautistas no não podia ser flautista mágico, né? Já pensou? Aí o morto começava. Podia, né? Lembrei de um filme. Mas enfim, 2 flautistas para tocar é estranho, né? Culturalmente, né? Música no velório. Né? Não é nosso costume, né? Música. Lá tinha. Tanto que depois Jesus contar a parábola das crianças, lembram-se? Quando ele se refere a João Batista, ele fala, vocês são como crianças que estão brincando, e aí brincam lá de velório. As crianças da época de Jesus brincavam de velório. E assim, olha, nós
nós vamos brincar de velório aqui, nós tocamos e vocês choram. Né? Porque era o costume mesmo. Né? Os Estados Unidos também tem, né? Os Estados Unidos também tem um costume de um grande banquete, né? Nos velórios, né? Que é totalmente diferente do nosso costume. Né? Mas enfim, isso são só costumes. Né? Aqui não está certo ou errado. Mas o ponto é que tinha que ter pelo menos 2 flautistas e uma pranteadora. Uma mulher paga para chorar. Imagina, né? Imagina, né? Se a pessoa não tivesse muitos afetos, né? Era só contratar alguém para chorar no seu velório, não é isso? Então, quando eu morrer, eu falei disso outra vez, né? Quando eu morrer, vocês chorem, viu, meus irmãos? Porque eu não vou contratar ninguém para chorar no meu velório. Então, vocês chorem bastante no meu velório, tá certo? Quem daqui estiver, né? Vivo na época, né? Mas o ponto é que tinha, e o texto se refere a isso, que Jesus vendo Maria chorando, bem assim os judeus que a acompanhavam. E aí diz que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Esse verbo agitar-se aqui, ele é um verbo assim bem difícil de estabelecer o que ele quer revelar da emoção do Senhor Jesus Cristo. Porque a primeira coisa que geralmente se entende desse versículo e desse verbo específico é que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Mas tem um teólogo, eu acho que é o D. Carson, que diz que Jesus provavelmente não estava chorando por Lázaro. O que dá para entender, segundo argumenta o teólogo, porque Lázaro seria ressuscitado por Cristo. Você vai chorar alguém que você sabe que vai viver novamente, que você vai trazer a vida no caso de Cristo. Não tem muito, né, o porquê. Tem que se celebrar, porque aquele morto vai reviver. Deu para entender? A ideia do motivo ser Lázaro tem esse problema. Porque Jesus vai levantá-lo. Tanto que ele já sabe que vai fazer isso, porque ele lembra da conversa antes lá na Transjordânia. Vamos ter com ele, porque eu vou para despertá-lo. Ele já sabe. Então, se não é por Lázaro, por que Jesus poderia estar chorando? E aí tem 2 motivos que talvez o texto não diz, mas talvez sejam os motivos. Primeiro, é por causa do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, toda vez que nós vamos a um velório, nós estamos lidando ali, presenciando e testemunhando o salário do pecado. O que o pecado traz? Aquela pessoa ali, aquele nosso ente querido, ele morreu por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e, pelo pecado ter entrado, entrou juntamente com o pecado a morte, diz Paulo, o apóstolo. Então veja, ali Jesus pode estar chorando de indignação por causa do pecado. E ele veio destruir o pecado. Ele veio para isso, ele veio para um combate contra o pecado. Ele pode estar chorando pelo pecado. Segunda coisa que pode compor esse estado de emoção do Senhor é que ele está chorando também pela incredulidade daqueles que estavam ao seu redor, até mesmo dos crentes. Porque lembra que Marta e Maria não acreditam que Jesus possa fazer algo agora, porque ambas disseram a Jesus, se o Senhor estiver aqui antes, poderia ter feito algo. Então quer dizer que elas não acreditam que Jesus possa fazer algo agora. Isso é incredulidade. E Jesus, obviamente, lamenta a incredulidade. E a incredulidade dos demais que estão ali. Porque o texto vai dizer no final da nossa perícope que os homens disseram no versículo de número 37, mas alguns objetaram, não podia Jesus ou ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então é incredulidade. Olha, ele curou cegos, não conseguiu salvar esse homem. Então a ideia, e eu me inclino a essa perspectiva, que Jesus se emociona ali por causa da morte, do pecado, assim, né, a repulsa dele com o pecado que leva à morte, né, a oposição emocional também de Cristo contra o pecado que ele odeia e contra a incredulidade que está ao redor. Então, por isso ele se agita. Porque, veja, aqui o nosso texto diz que ele se agitou e comoveu. O verbo agitar aqui literalmente, o verbo agitar no grego faz referência ao resfolgar de um cavalo. Sabe quando o cavalo fica assim, ó? É esse verbo que se usa. E ele também é usado, esse verbo, para alguém que está irando, ou está com uma emoção que leva a uma severa ira. Então veja, não tem nada aqui pelo verbo usado,
não tem nada assim de brando, de sensibilidade demais com relação a Lázaro ter morrido, né? O choro geralmente nosso quando alguém querido morre. Mas aqui é uma indignação com alguma coisa. Qual do verbo? Então Jesus está indignado, que o choro dele é de indignação contra o pecado e contra a incredulidade, que é pecado também, né? Não só contra o pecado que levou Lázaro à morte, porque Lázaro morreu porque era um pecador, ainda que um crente é um pecador, e o pecado é que levou à morte a Lázaro, e a incredulidade ali, presente, através de Marta e Maria, infelizmente, mesmo crentes agiram com incredulidade, parcialmente, e os judeus. Então, irmãos, olha só o que o versículo 34 diz. Onde os sepultastes? Pergunta Jesus. Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então, esse choro é novamente o mesmo verbo. A ideia de chorar de indignação. Ok? Veja, irmãos, não que Jesus não lamentasse de alguma forma a morte de Lázaro. Era amigo dele, lembra? Jesus o amava, juntamente com as irmãs. Mas a ideia aqui é de ir em indignação com o pecado, tanto na morte de Lázaro, quanto ao redor na incredulidade daquelas pessoas. Então, o que nos ensina esse texto? Caminhando aqui para o fim. É que nós devemos nos irar e nos indignar diante do pecado. E isso é bem raro hoje. Raríssimo hoje. Você vê dentro da igreja indignação e ira diante do pecado. Então, meus irmãos, pode parecer insensibilidade se irar em um contexto desse, certo? Pois bem, não é. É mais ou menos assim. Quando eu estava estudando esse texto, né? Reestudando, porque esse texto já foi pregado, me lembra, há mais de um ano aqui na igreja. Eu estava pensando em como é que em algum momento, a gente pode ter os dois sentimentos, de lamento por uma fraqueza e, ao mesmo tempo, indignação por conta de um pecado. Os dois sentimentos ali misturados no mesmo momento, no mesmo contexto, no mesmo evento. Eu me lembrei que uma vez eu fui num velório e o velório era de uma senhora que havia frequentado a igreja lá em Belo Horizonte, da qual eu era pastor na época, só que eu não a conhecia. Ela frequentou a igreja antes de eu ser designado por Deus, né, para ir lá pastorear. E ela faleceu. E ela era a única crente da família. A família toda era católica, romana, e ela era a única crente. Só que eu não a conhecia. Quando ela faleceu, os parentes católicos vieram me procurar, perguntando se eu poderia fazer o ofício fúnebre. Porque aí falaram, ela era da igreja, ela frequentou a igreja. Aí eu falei, posso. Mas aí eu vou dirigir, né, o ofício. Não vai ter ninguém dirigindo comigo, não, né? É só o senhor mesmo. Então eu vou. Aí eu fui. Fui dirigir o ofício fúnebre. Peguei a Cristo, né? Para que eles crescem também. Então. Aí terminado a minha parte, né, lembra que aquele não é um culto, né, irmãos? O ofício fúnebre, não é culto. Mas mesmo assim eu procurei me certificar que eu é que dirigiria, para não ter cara de ecumenismo, né? Falo eu, aí depois fala um padre, depois mistura tudo. Então não, sou eu vou. Tá? E eu fui, falei. Aí terminado, a família veio. Eu até achei isso, de certa forma, educado da parte deles. É graça comum, não é isso? A pessoa ser ímpia não quer dizer que ela será mal educada. Deus pode dar educação a ela, né? A graça comum que Deus dá. Aí eles vieram perguntar se eu poderia orar com eles o Pai Nosso. Aí eu disse que não. Disse que não. E veja, é um momento difícil, né? Porque está tudo muito sensível, eles me convidaram, o que é de certa forma, né, uma bondade da parte deles, uma consideração comigo, né? Mas eu tinha que falar que não, né? Porque o pai deles não é o meu pai. Então não é o Pai Nosso. Aí eu falei com eles, olha, vocês sabem que eu sou da igreja protestante, sabe das nossas diferenças, né? Então, assim, eu estou aqui convidado, eu agradeço a oportunidade, então agora o velório, quem decide o que será feito no velório é vocês. Agora eu não posso participar porque nós não comungamos da mesma fé. Aí eu falei assim, esse assunto é um assunto para outra hora. Mas eu me reservo, não. Espero que vocês entendam. Aí eles entenderam. Pelo menos a princípio. Né? Ninguém fez cara ruim ali. Mas eles oraram. Lá o Ave Maria.
E eu fiquei indignado. Certo? Porque você está vendo naquele momento, ao invés deles reconhecerem a Cristo, que acabara de ser proclamado a eles, eles estavam adorando a Maria. Orando. Então isso é causa de indignação. Aí você consegue perceber o misto? No mesmo evento? Como isso acontece conosco? Você, quer ver? Você conhece um pecador com quem você se simpatiza pela miséria dele, porque você também era um miserável sem Cristo. E você quer ajudá-lo. E você quer se dar a ele, você se preocupa com ele. Mas ao mesmo tempo, ele vive em pecado. E isso te causa indignação também. Não é assim? Então é mais ou menos isso aqui. É o que Jesus também está passando. E como nós somos chamados a sermos como Cristo, é lícito e justo que nós também nos indignemos. Mesmo em situações sensíveis. É justo, porque ele também se indignou. O fato de nós amarmos as pessoas não significa que nós não vamos nos indignar quando elas pecarem contra Deus. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, mas ele não estava feliz com a incredulidade de Marta e Maria. Como ele poderia ficar feliz com incredulidade? Então dá para entender? O fato de você amar e querer o bem de alguém não significa que você vai aprovar tudo o que uma pessoa faz. Jesus não fez isso. Ok? Então, saiba disso. Você não está deixando de amar alguém quando você se fica indignado com o pecado da pessoa. Porque o pecado tem que trazer indignação. Haverá problema sim se você viver no meio de pecado de pessoas e não sentir nada. Aí tem um problema grave com você. Mas enquanto você estiver sentindo, então é porque você está, pela graça de Deus, caminhando com Cristo. No caminho certo mesmo. Porque ele também sentiu. E você está trilhando os caminhos dele mesmo. Então lembre-se disso. Amar não significa não se indignar. Jesus amou os pecadores. Mas quando eles pecavam, ele se irava contra o pecado deles. Ele se indignava, ele não concordava. Ok? Lembre-se disso. E nós estamos falando do amoroso Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar? Versículos 36 e 37. Então disseram os judeus, vede quanto amava, porque chorou, né? Então como os judeus só podem ver por fora, externamente, né, Leila? Eles não podem ver o coração. Então eles não sabiam que Jesus estava indignado por conta do pecado da incredulidade. Então eles entenderam que a princípio, como todo mundo, qualquer pessoa entenderia a princípio, que ele estava chorando por causa de Lázaro. E é verdade o que eles disseram. Jesus realmente amava, como João já disse, amava muito a Lázaro. E aí versículo 37 diz assim, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Irmãos, é natural que nós leiamos aqui esse último versículo de hoje e nós pensemos que isso seja uma crítica a Jesus. Uma crítica assim, uma crítica zombeteira, assim. Ele não curou o cego? Por que ele não fez nada? Não tem poder nenhum. A gente, segundo a construção do grego aqui, e a maioria dos estudiosos do texto grego, eles entendem que aqui a ideia é mais de um lamento mesmo. É assim, como se fosse assim, poxa, que pena, né? Ele curou cego, se ele estivesse aqui, talvez ele poderia fazer alguma coisa, mas agora talvez ele não possa fazer nada. É mais nesse sentido, de um lamento daqueles homens, do que de uma crítica zombeteira. Já com Luiz? Perfeito. Ou talvez, é porque, veja, a Bíblia nos fala, interessante essa pergunta, essa colocação que o senhor fez. Mais colocação, né, do que pergunta. Mas a Bíblia fala que a fama de Jesus corria, certo? Então é provável, eu creio, biblicamente, que é muito provável que Marta e Maria soubessem desse milagre. É muito provável. Porque, não só porque a fama de Jesus corria, mas porque Marta e Maria eram próximas de Jesus. É muito difícil imaginar que elas não sabiam disso. Agora que vem a questão legal aqui. Legal assim, que nos explica essa situação e que nos dá uma visão maior do quadro. Aí alguém fala, poxa, mas se sabiam, por que duvidaram? Irmãos, porque elas são como eu e você. Simplesmente por isso. Você também e eu sabem um monte de coisa, mas você duvida também. Não é verdade? Quer ver? Vou dar um exemplo. Nós sabemos que Deus é soberano, que Deus tem todo o poder, e que aconteça o que acontecer, nós estaremos guardados. Então por que quando a gente recebe um diagnóstico de que a saúde da gente não vai muito bem, que tem um problema com a gente começa a duvidar das coisas?
E nós sabemos, não sabemos? Nós temos a doutrina, temos a palavra de Deus a nos mostrar sempre. Só que mesmo assim, nossa fraqueza, nós ainda assim duvidamos. Eu creio que o que acontece com essas pessoas, principalmente com Marta e com Maria, é isso. Porque saber e crer são coisas que devem andar juntos, mas nem sempre andam. Às vezes nós sabemos coisas, mas não cremos. Perfeito. Fora nós, é legal isso daí que você lembrou. Fora a questão das nossas fraquezas em saber e muitas vezes não crer, como deveríamos, ainda tem as falsas doutrinas que atrapalham ainda, né? Que aí no caso, né, olha, até 3 dias o espírito pairava sobre o corpo lá, né? Mas agora ele já foi, passou de 3 dias, então agora não tem jeito mesmo. Então, ou seja, não tem só a limitação do crer, né? Que muitas vezes nosso velho homem resiste em crer, mesmo que saibamos. Crer aqui é confiar, descansar. E ainda tem muita gente ensinando muita coisa errada ainda, para prejudicar mais ainda. Perfeito. Mas, se eu não me engano, até o próprio, se eu não me engano, tá? Agora eu vou puxar de cabeça aqui, os irmãos podem até me ajudar se alguém souber lembrar. Se eu não me engano, Jairo é que disse assim, ajuda-me na minha falta de... Ah, não, mas serve, foi o homem do filho endemoniado. Quando Jesus desce do monte da transfiguração e encontra com o pai daquele menino que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele, aí Jesus diz assim, ele diz assim a Jesus, esse texto é maravilhoso, diz a Jesus assim, me ajuda, Senhor, socorre-me, salva-me, se podes. Aí Jesus diz, se podes? É legal, né? Se eu posso. Aí Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Aí legal, muito legal. Porque ele fala assim, se o Senhor pode, me ajuda, me salva. Aí Jesus, é como se Jesus dissesse assim, é claro que eu posso. A questão é se você crê. Porque Jesus fala assim, tudo é possível ao que crê. Não é se eu posso tudo. A pergunta é, você crê? Aí ele responde o quê? Ajuda-me na minha fé. É pequena. Ajuda-me na minha falta de fé. Aumenta a minha fé. Então, isso é interessante, né? Como a questão ali é de crer naquele que tudo pode. E muitas vezes nós falhamos como falharam aqui Marta e Maria. Vitória. Perfeito. É isso mesmo. É crer nas promessas que Deus fez em sua palavra. Né? Se alguém crer em alguma coisa que não está na palavra, aí Deus não tem compromisso nenhum com essa fé. Porque Deus prometeu fazer aquilo que ele prometeu em sua palavra. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Irmão, terminando. Eu termino aqui. A fé fraca nos milagres. Né? Porque aqueles homens, eles só creem em Jesus se vissem, né? Então ele fala assim, já que o Lázaro morreu, então ele não pode fazer mais nada. Né? Então a fé deles estava muito naquilo que eles poderiam ver ou deixavam de ver. Né? Se não vissem, então Jesus não tinha poder nenhum. Aí eu termino. Termino aqui agora, certinho no horário. O perigo de crermos apenas quando vemos milagres. Ou seja, deu para pegar? Aqueles homens estavam duvidando de Jesus porque, como eles não viram Lázaro sarado pelo poder de Cristo e ele tinha morrido, Jesus não tinha poder. Olha, esse aí curou os cegos porque os cegos estavam vivos. Mas agora deixou esse aí morrer, não pode fazer nada, não tem poder nenhum. Então veja, o perigo de crermos apenas quando vemos milagres. A fé será fraca quando ela constantemente exigir milagres e grandes prodígios. É interessante, né? Porque a gente geralmente acha que quem tem fé forte é quem fica falando muito de milagre e prodígio. E é o contrário. É justamente o contrário. Pode ver. Tem pessoas na igreja, quando eu falo na igreja evangélica, em toda igreja, né? Mas a igreja evangélica, que ficam querendo provar que têm muita fé porque viram coisas, sinais. E é justamente o contrário. Lembra de Jesus falando do Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então veja, a fé robusta, a fé madura é a que crê sem ver. Não é a que vê para crer. E geralmente se entende errado, né? O contrário. Então parece que a pessoa piedosa, que vive com Deus, é aquela que vê milagres. Que aconteceu um milagre. Né?
E não é. É justamente o contrário. Veja, não quer dizer que ver milagre não seja da parte de Deus, porque Deus fez. Em Cristo fez muitos milagres e foram vistos. E foi adorado pelos milagres que fez. Então esse é o ponto. Isso é fé também. Só que não é fé tão madura. É fé, mas não é tão madura. Porque a fé madura é a que não vê. É que nem pais com filhos. Imagina, quando eu me relacionava com meu pai, eu percebia, eu creio que todos os pais vão fazer coro comigo aqui, que o meu pai queria que eu crescesse nele, que eu desse crédito a ele, não porque ele faria algo, mas porque ele disse. E eu acho que todo pai deseja que o filho dê crédito a ele pela palavra dele, que ele não precise ver algo para poder saber que o pai fala sério, mas porque a mãe disse, o filho obedece. Porque ela crê na boa vontade da mãe, ela crê que a mãe ama, não é assim? A mãe e o pai falam com o filho não fala isso, não, vocês não sabem de nada. Aí, poxa, eu queria tanto que meu filho desse ouvidos a mim. Não é verdade? Então, tá vendo a fé madura com relação a Deus, de que é o nosso pai, de quem nós somos filhos? É que nós creiamos sem que ele precise fazer algo. Ele faz, graças a Deus, é um Deus todo-poderoso. Deus de milagres, quando quer fazer, faz. Isso, na dúvida, a Bíblia mostra isso. Mas o ponto é que Deus deseja que nós creiamos nele, sem que fiquemos exigindo mostras do poder dele, mas pela palavra dele, por ser ele quem é, Deus fiel. Deus fiel. Que a palavra dele basta, e nós nos sujeitamos. Então, a fé será sempre fraca quando ela constantemente exigir milagres e grandes prodígios. Veja, não quer dizer, isso aqui é importante, aqui eu paro aqui, pensei aqui agora, é importante dizer que não quer dizer que uma fé que busque o milagre seja necessariamente fraca. Aqui fica claro que eu coloquei. A fé será sempre fraca na medida em que ela constantemente exige. Agora, não quer dizer que no momento específico nós não peçamos a Deus um milagre. Deu para entender? Porque isso é justo. Meu parente tá, meu filho ou minha esposa tá em um estado difícil de saúde, uma doença muito terrível, e eu peço a Deus que intervenha milagrosamente. Não há problema nenhum, isso deve ser feito. E Deus, segundo a graça dele, se assim quiser, tem poder para responder. Outro milagre. Um parente meu, um marido, um filho, uma esposa que é totalmente corrompida, está presa nas cadeias do pecado. Eu já cansei de falar, parece que não vai acontecer nada. E eu clamo a Deus que ela seja convertida, que ela mude o coração e tudo mais, que Deus trabalhe. Isso é fé também em milagres, é um pedido de milagre também. Isso deve ser feito a Deus. Mas o problema é uma fé que está sempre dependendo de milagres. Tem que estar sempre acontecendo uma coisa extraordinária para ela ser. E se não acontece, a fé diminui. Deus não é bem assim, poderoso. Então esse é o problema. Ok? Deu para entender? Então, meus irmãos, aqui, essa questão então, que falávamos, se os milagres não acontecem, então o Senhor Jesus não é tão poderoso assim. E a fé será prejudicada. A ideia de perguntas que nós fazemos, né? Podemos fazer. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que o Senhor não curou? Por que o meu cônjuge não me ama, como Jesus ordena que se ame? Por que o meu filho se rebela? Por que tanta injustiça me acontece? São perguntas que podem nos vir e podem nos fazer duvidar de Cristo, porque Ele não está fazendo algo imediatamente. Então a pergunta é, irmãos, a nossa fé está baseada em quê? Em milagres, em experiências, nas coisas que acontecem quando nós desejamos, ou na palavra de Cristo, que é verdadeira, que permanecerá para sempre, e suas promessas, ou no amor imutável de Cristo, ainda que essas coisas não aconteçam, né? Ainda que meu parente morra, ainda que meu filho enfrente dificuldades em termos de vida piedosa e tudo mais, eu sei que Cristo me ama, que Ele cuidará de mim, Ele prometeu, Ele estará comigo até o fim. Ou seja, fé na pessoa de Cristo, na palavra dele. Então, meus irmãos, o amor de Cristo é imutável. E a sua sabedoria em nos conduzir a nossa vida está sempre presente a trabalhar em nosso favor e para o nosso bem espiritual. Então, antes de crer apenas em milagres, ainda que Deus possa realizá-los, ou nas nossas experiências, quando nos acontece o que nós desejaríamos que acontecesse, creiamos na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa dele, no que ele prometeu, na sua palavra. E descansemos quando as coisas não acontecerem, quando nós
desejamos. Sabemos que o Senhor está fazendo a vontade dele e que ele é digno de confiança hoje e sempre. Amém.